Mas eu queria convidar você já a abrir em Gálatas, no capítulo 1. Nós vamos para o nosso tempo de meditação em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 24. Gálatas, capítulo 1, do verso 10 até o verso 24. Enquanto você abre a palavra de Deus, eu quero lembrar aqui de algo que eu vivi muito na minha infância. Para aqueles que não sabem, né, o meu contexto familiar, eu venho de uma matriz pentecostal, né? A minha família, em grande parte, pentecostais. Depois foram ovelhas desgarradas aí como eu, Vinícius, meu sobrinho, nos tornamos batistas, né? Outros se tornaram batistas, se desgarraram do meio pentecostal. Mas eu lembro que apesar de sermos de uma origem pentecostal, por influência do meu avô, que era um pastor e um homem da Bíblia, um homem que amava a palavra de Deus, nós víamos com muita dificuldade alguns movimentos que aconteceram dentro da igreja das Assembleias de Deus, onde ele era pastor. E eu lembro que na minha infância nós éramos muito impactados, às vezes, por ouvir falar de testemunhos que iam chegar, de pessoas que iam visitar a igreja. E nós ouvíamos de pessoas que tinham passado por circunstâncias que eram difíceis, até mesmo de entender ou compreender qual era o propósito de Deus com aquele testemunho, né? A pessoa tinha sido curada de infinitas doenças incuráveis, tinha uma lista lá, né? Na hora de anunciar a vinda do camarada, já tinha a lista de quantas doenças incuráveis ele foi curado. Não duvido o poder de Deus, não duvido. Mas estava lá essa lista. Alguns ressuscitaram várias vezes, né? Também entrava na lista dele a maneira de como ele foi ressuscitado várias vezes. Alguns supostamente foram ao inferno várias vezes. Eu me lembro que até mesmo no contexto assembleano isso era escandaloso ali para minha família, isso era difícil de engolir. E a pergunta às vezes foi tantas vezes por que que não ficou lá, né? Por que que está voltando e volta de novo e criando dificuldade para a igreja do Senhor com essas revelações, entre aspas, né? Outros viram anjos, outros receberam novas revelações. E mais uma vez, eu não duvido do poder de Deus de fazer coisas extraordinárias, não duvido. Deus pode, Deus faz, Deus age. Isso é o extraordinário para Deus, isso não é nada. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas, naquele contexto, essas histórias ou esses testemunhos, abre aspas e fecha aspas, né, eram para enaltecer aquele que estava testemunhando e para dizer que ele tinha um grande ministério. Normalmente era isso, era o grande missionário, o grande pastor, o grande apóstolo. Talvez você já tenha visto isso por aí. Mas a pergunta para nós nessa manhã aqui, nós vamos ler o texto bíblico. Eu quero que o texto bíblico te ajude e me ajude a responder essa pergunta. O que mostra que um testemunho de um cristão é verdadeiro? E nós temos falado a respeito da Epístola aos Gálatas, né, da suficiência de Cristo e de como Cristo é apresentado aqui como suficiente, o evangelho é suficiente. O que garante que Cristo é suficiente e age de modo poderoso na sua vida? Eu queria convidar você a ouvir essa leitura do texto atentamente, e aí depois nós vamos orar ao Senhor. Gálatas capítulo 1, verso 10 até o verso 24. Assim diz a palavra do Senhor. Ouça com atenção, acompanhe na sua versão. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a detestava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim,
mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Antes de nós orarmos, eu gostaria de fazer aqui uma breve explicação a respeito do que nós cremos. E eu quero falar, inclusive, com as crianças. Eu gostaria de convidar as nossas crianças que estão aqui, que elas viessem aqui à frente. Podem vir sem medo, sem temor. Lucas já ficou de pé, Thalita. Vamos lá, todo mundo. Pode vir, gente. Aqui na frente, as crianças até 12 anos, nós vamos falar com vocês e para vocês aqui nesse momento. Podem vir aí, ó. O Lucas foi corajoso e puxou a fila. Vamos lá, quem mais? Os menorzinhos aí talvez vão ficar por aí mesmo, que não estão ouvindo ainda, mas não tem problema. Os maiores aqui, eles vão prestar atenção no que a gente vai falar. A Lia veio. A Lia está representando aí ó, os menores. Eu quero falar a respeito de algo que nós não fazemos. Nós não tiramos as crianças do momento de culto, elas tiveram o momento delas na escola bíblica dominical. Eu quero dizer que nós entendemos, à luz da Escritura, que o culto é para todos, absolutamente todos, dentro da casa, dentro da família. E você pode confirmar isso. Se você abrir a sua Bíblia depois em Efésios, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 3, você vai ver o apóstolo Paulo que tinha escrito a pregação da noite, aquela epístola seria lida, e em Efésios 6, do verso 1 até o verso 3, Paulo fala diretamente com os filhos. Eles estariam naquela reunião de culto, ouvindo a palavra de Deus, e Paulo se direciona a eles e fala com eles. E nós entendemos, não para dizer que nós somos melhores ou piores que qualquer outra igreja, mas é uma convicção nossa de que nada no Novo Testamento nos autoriza a tirar as crianças do nosso momento de culto. Nós não temos autorização para fazer isso. Elas ouvem a mesma mensagem, elas vão ouvir essa mensagem hoje, mas nós vamos falar com elas aqui de forma mais específica para que elas também entendam aquilo que nós vamos meditar e elas vão poder pensar nisso enquanto elas ouvem. Então, eu gostaria de falar com vocês, crianças que estão aqui, vocês são importantes no nosso culto, e vocês vão ouvir hoje a respeito da importância de ser transformado por Jesus. Jesus já transformou o coração de vocês? Tem que pensar a respeito disso. E aqui nós vamos ver que as pessoas muitas vezes estão olhando para nós e só por olhar para nós elas vão saber se a gente ama Jesus de verdade ou não. Esse era o testemunho do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreveu aqui esse texto, vocês vão ficar atentos, vocês vão prestar atenção nisso, e ele vai falar de 4 coisas importantes para vocês lembrarem. Primeiro, Jesus, ele deve ser a pessoa mais importante da nossa vida. Antes da gente querer agradar nós mesmos, os outros, nós queremos agradar a Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo, nós devemos ficar tristes por todas as vezes que nós tentamos viver a nossa vida sem Jesus, achando que Jesus não é tão importante assim. Terceiro, nós precisamos reconhecer que Jesus ele nos amou desde a eternidade e ele nos chama para viver uma nova vida com ele. E quarto, muito importante também, todos nós devemos viver as nossas vidas com toda a nossa força para Jesus, para que todos à nossa volta vejam que Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Se ficou difícil para vocês aí, ó, um desafio. 4 R's que vocês vão guardar hoje, ok? 4 R's. Rei, rebeldes, resgate e resposta. Nós temos um rei. A pessoa mais importante da nossa vida é o Rei Jesus. Mas nós conseguimos obedecer Jesus em tudo? Não. Nós somos pecadores, nós somos rebeldes. E a palavra de Deus vai mostrar hoje para nós isso também. Mas Jesus olhou para a nossa rebeldia e ele ofereceu um resgate. O preço dos nossos pecados foi pago por Jesus. E agora o que Jesus espera de cada um de nós?
uma resposta. Rei, rebeldes, resgate e resposta. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra, pelas crianças que estão aqui conosco no nosso tempo de culto e nós queremos apresentar a vida delas e a nossa. Nós precisamos desse evangelho nessa manhã. Nos ajuda a amar mais o nosso Rei Jesus, a reconhecer a profundidade dos nossos pecados, a reconhecer o valor do teu evangelho e a responder à altura do teu investimento em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças podem se assentar e nós vamos meditar hoje nesse trecho da palavra de Deus. Bom, eu quero só recapitular com você, bem brevemente, aquilo que nós já vimos, do verso 1 até o verso 9. O que nós entendemos, essencialmente até aqui, é que Paulo ele está repreendendo irmãos em igrejas que ele mesmo plantou, que estavam se afastando, se apartando do evangelho muito rapidamente. Eles estavam querendo abraçar uma outra mensagem que foi introduzida por homens que vieram de fora. E Paulo diz que esses homens, sim, são homens que estão pervertendo o evangelho. E ele fica assustado e indignado o fato disso acontecer de forma tão rápida. E Paulo, na verdade, apresenta aqui uma defesa, inclusive, do seu apostolado. Porque esses homens que entram na igreja, eles chegam na igreja, eles estão criando suspeitas sobre o apóstolo, criando suspeitas sobre quem é Paulo, dizendo que, na verdade, ele não é um apóstolo igual aos outros apóstolos, mas ele veio depois. Ele aprendeu dos outros apóstolos e, na verdade, ele começou a facilitar a mensagem, porque ele não exige nem a circuncisão e nem a obediência à lei mosaica. E Paulo está aqui se defendendo, não como alguém que está sofrendo um ataque pessoal, mas ele está defendendo o seu ministério. E, inclusive, dizendo muito claramente: eu recebi esse comissionamento da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. O poder de Jesus que operou na sua ressurreição está operando em mim, no meu apostolado. E ele vai dizer que, inclusive, ele recebeu essa revelação de Cristo. Esse evangelho foi dado a ele. E ele ficou muito espantado, porque outros querem agora acrescentar algo a Cristo, como se estivessem dizendo: você anunciou a Cristo, mas ficou faltando algo. Nós começamos com Cristo, mas nós precisamos agora de Moisés para aperfeiçoar aquilo que faltava. E Paulo está profundamente indignado a ponto de dizer: olha, se alguém acrescenta algo à mensagem que já foi anunciada entre vocês, essa pessoa deve ser amaldiçoada. Ainda que venha um anjo do céu e proclame outro evangelho diferente daquele que vocês já receberam, seja maldito, seja anátema. Eu mesmo, outros companheiros ou um anjo do céu não recebam essa outra mensagem. E aqui Paulo começa a se desviar para aquilo que é agora uma continuidade da sua defesa, não em termos pessoais, como eu já falei, mas uma defesa do seu apostolado. E nós vamos começar a ver que Paulo vai apelar para o seu testemunho. O testemunho daquilo que Cristo fez em sua própria vida, como ele recebeu essa mensagem, como essa mensagem transformou, onde essa mensagem encontrou ele e como ele foi profundamente mudado, profundamente transformado. E a primeira coisa que nós vamos perceber aqui, olhando para o testemunho do apóstolo Paulo, é que ele apela para o evangelho e ele declara que esse evangelho produz nele um efeito muito claro. Ele se recusa a agradar qualquer outra pessoa que não o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se recusa em agradar homens. A sua grande preocupação, no fim das contas, não é buscar o favor humano, não é buscar bajular homens para atrair homens para si, porque se ele fizesse isso, ele não seria mais servo de Cristo. Observe comigo, do verso 10 em diante. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. E essa era uma parte da acusação contra o apóstolo Paulo. Ele era menor que os outros apóstolos. Ele pregava uma mensagem diferente. Ele estava suavizando a mensagem. Os outros continuam lá na Judéia, os outros continuam vivendo como judeus,
Os outros apóstolos continuam preservando a circuncisão, mas agora apareceu esse apóstolo Paulo e ele é inferior, ele suaviza inclusive a mensagem para que as pessoas recebam esse evangelho dele, que não é um evangelho de todo ruim, mas é um evangelho incompleto. Precisa de algo mais. E aqui Paulo se posiciona, como eu já disse. E Paulo está se posicionando contra esses infiltrados. E o texto bíblico vai falar bem claramente que esses homens vieram de fora. Provavelmente são aqueles que são mencionados em Atos 15, no verso 1, que estavam dizendo que era necessário se circuncidar para obter a salvação. E aqui o desafio de Paulo era grande. Ele precisava mostrar duas coisas: que ele não era um bajulador de homens. Ele não estava querendo suavizar a mensagem do evangelho, muito pelo contrário, o evangelho que ele havia anunciado era poderoso e havia efeitos nele e havia efeitos naquela congregação. Mas existe um segundo desafio. Paulo também está aqui dizendo que ele não recebeu de homem algum, mas todos aqueles que receberam o evangelho, até mesmo aqueles que receberam antes dele, concordaram e viram que o Paulo estava anunciando uma mensagem que era fiel. Ele não estava apresentando nenhum ensino diferente dos outros apóstolos. E ele vai tentar sustentar isso também. Era uma mesma mensagem, um mesmo ensino. E no fim das contas, ele está apelando aqui diretamente à sua lealdade a Cristo. Eu recebi no caminho para Damasco uma revelação de Cristo. Cristo me parou, Cristo me transformou, mudou o meu coração. E eu recebi essa revelação diretamente dele. E por isso esse evangelho que eu anuncio não é segundo homens. Eu não recebi ele de homem algum, senão do próprio Senhor Jesus Cristo. E na verdade, o que ele está dizendo aqui para nós, ele está lembrando que existe um problema na natureza humana e aqueles infiltrados estavam se aproveitando disso. A natureza humana é muito inclinada a buscar agradar os homens para tentar obter alguma vantagem, mas Paulo está dizendo: eu não sou um bajulador. Muito pelo contrário. Eu anunciei esse evangelho que eu recebi diretamente de Cristo. E é isso que ele vai dizer do verso 11 até o verso 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E essa é a primeira parte. Eu não estou bajulando as pessoas. Eu não estou aqui querendo agradar homens. Eu estou me recusando, inclusive, a agradar homens. E aí Paulo volta para o seu passado, porque ele precisa mostrar que isso aconteceu de fato na prática. E como isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele vai declarar que ele teve um passado muito grandioso e glorioso no meio do judaísmo. Mas isso não serviu para nada. Isso não acrescentou em nada, muito pelo contrário. O seu zelo judaico, o seu zelo como fariseu, só produzia uma coisa: ódio pela igreja, perseguição contra a igreja de Cristo. E do verso 13 ao verso 14, ele vai dizer que a sua vida antiga no judaísmo era impressionante aos olhos humanos. Paulo estava acima da média. Paulo estava acima de todos da sua própria idade. Ele era um homem zeloso, extremamente zeloso das tradições. E ele, de fato, se tornou esse homem tão zeloso que se cumpriu nele aquilo que o próprio Senhor Jesus dizia: aquele que vos matar estará cuidando fazer algo para Deus, uma boa obra para Deus. E Paulo entrou nessa lista. Ele consentiu com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Depositavam as vestes no seu pé, ele contemplava aquela cena. Um lobo voraz que destruía a igreja. Mas quem era esse homem aos olhos dos outros? Quem era esse homem aos olhos dos próprios judeus? Ele vai dizer: porque ouvistes, vocês ouviram, vocês conheceram qual era o meu proceder outrora no judaísmo, verso 13. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos. Eu era de uma estatura elevada. Eu estava acima de todos os outros da minha idade. Eu era extremamente zeloso
das tradições de meus pais. A antiga vida de Paulo, ela tinha a aprovação daqueles judeus. Ela tinha a aprovação de homens. Ele tinha uma grande reputação. Ele tinha um procedimento impecável. Ele se voltava com extremo ódio contra tudo que parecia se levantar contra o seu judaísmo, inclusive a igreja do Senhor. Ninguém era tão judeu, tão fariseu, tão zeloso do judaísmo quanto ele. Mas mais uma vez, Paulo está dizendo isso aqui para apontar que nada disso acrescentou algo para a sua salvação. O seu passado religioso foi inútil. E, na verdade, o que acontece é uma intervenção sobrenatural. Paulo foi alcançado, foi chamado e foi estabelecido por uma graça soberana. Observe comigo o verso 15 ao verso 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E aqui nós vemos Deus intervindo, um ato sobrenatural acontecendo. E eu quero que você preste atenção no que ele está falando aqui, uma expressão muito conhecida de nós que lemos a Bíblia, especialmente os profetas do Antigo Testamento. Paulo está dizendo que, da mesma forma como os antigos profetas foram chamados, ele também foi chamado. Vamos lá para Jeremias 1, capítulo 1, verso 5. Vá para o profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5. E você vai ver exatamente a mesma expressão sendo utilizada pelo apóstolo Paulo. E essa expressão vai aparecer também em Isaías e também em outros textos bíblicos, proféticos do Antigo Testamento. Jeremias 1, verso de número 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. A mesma ideia vai aparecer ali em Isaías 49, no chamado do profeta Isaías, e nas profecias messiânicas também. E o ponto aqui para nós é que, olhando no retrovisor, não havia absolutamente nada que colocasse Paulo mais perto da sua salvação em Cristo. Ele não tinha vantagem nenhuma no seu judaísmo, mas foi somente uma intervenção sobrenatural que é apresentada para nós ali em Atos, no capítulo 9. Deus intervém na estrada para Damasco, quando ele perseguia a igreja de Deus, ele tinha cartas para perseguir os cristãos. E se Deus não houvesse intervido, esse homem teria morrido nos seus pecados. E aqui eu quero que você entenda o que é o argumento do apóstolo. Paulo está colocando de lado o fato de que não apenas o seu judaísmo passado não serviu para nada, mas quando ele foi convertido, quando Deus agiu e mudou o seu coração, ele diz: Eu não consultei carne e sangue, não falei com nenhum outro ser humano para saber se aquilo que eu tinha recebido era certo ou errado. Eu recebi da parte do Senhor, revelação da parte do Senhor. E no verso 17, eu não subi para Jerusalém, eu não fui em direção aos apóstolos que estavam lá antes de mim, mas eu fui para a Arábia e voltei novamente para Damasco. O ponto aqui que ele quer estabelecer é: eu fui evangelizado e eu fui catequizado pelo próprio Senhor Jesus. Não foram os outros apóstolos. Foi o próprio Senhor Jesus. No deserto da Arábia. Vocês passaram 3 anos aí. Ele podia dizer isso para os apóstolos. Vocês passaram 3 anos com o Senhor, aprendendo dele. Eu passei 3 anos com o Senhor no deserto.
E não é porque eu sou melhor ou pior, mas eu sou um apóstolo, como cada um deles também é. E o Senhor Jesus veio até mim. E ele me catequizou, ele me ensinou. E ele tem um senso de vocação que é um senso profético. Ele entende, olha, aquilo que foi profetizado sobre Isaías e sobre Jeremias está se cumprindo em mim. O Senhor me constituiu como um profeta para as nações. Nações aí pode ser traduzido exatamente como gentios. A mesma palavra grega serve para traduzir o que eram nações ali no texto hebraico. Deus me constituiu entre os gentios. Aquilo que foi profetizado está se cumprindo. Os outros apóstolos receberam instrução do Senhor, eu recebi instrução do Senhor e agora eu estou indo em direção aos gentios. Está se cumprindo o que foi prometido e eu recebi isso da parte do Senhor. Isso tudo visava revelar aquilo que ele disse no verso 16: revelar o Filho de Deus na sua própria vida, revelar a Jesus na sua própria vida. Então, a vocação de Paulo aos gentios, ela não se baseou em nenhum preparo ou mérito anterior. Ele não teve uma catequese anterior por parte dos outros apóstolos, mas unicamente a graça de Deus, a soberana vocação de Deus, a livre graça divina o separou, o chamou, agiu e Paulo experimentou o poder da graça de Deus e respondeu com fé e se apresentou e se dedicou a esse ministério. Isso nos leva para o nosso quarto ponto a respeito do que é o testemunho fiel e o testemunho poderoso de Paulo aqui. É um testemunho irrepreensível, do verso 18 ao verso 24. Nós vemos aqui que Paulo, ele estava profundamente ligado à mensagem que ele pregava. Decorridos 3 anos, verso 18, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Depois de 3 anos, ele vai em direção aos apóstolos. Por algum motivo, ele só encontra 2, passa 15 dias com Pedro. Você sabe muito bem que é impossível você fazer um seminário teológico em 15 dias para preparar alguém para um ministério. Então, essa consulta de Paulo com Pedro foi uma consulta pessoal, talvez para ouvir as histórias pessoais do que Pedro viu na vida de Jesus, no ensino de Jesus. E ambos compararam as duas coisas e viram: é a mesma graça, é o mesmo evangelho, é o mesmo Cristo. Mas Paulo não está aqui dizendo que ele dependeu de algum relato, muito pelo contrário, ele está dizendo: olha, a mesma graça que atuava em Pedro, que viu a Jesus no seu ministério terreno, também estava operando em mim, e nós os encontramos. Isso tudo foi confirmado. O ponto aqui para nós também é que nem mesmo as igrejas da Judéia tinham contato direto com Paulo, viam Paulo, mas elas reconheceram que Deus estava agindo poderosamente na vida dele e através dele. E aqui eu quero só ratificar um ponto. Toda a defesa do apóstolo Paulo não é uma autoafirmação. Mas ele sabe que se desacreditarem o seu apostolado e o seu evangelho, não há mais esperança. Então ele precisa defender as duas coisas. Ele precisa defender o evangelho e ele precisa defender o seu ofício, a sua posição. As duas coisas precisam ser reconhecidas por aqueles irmãos e por isso ele invoca o nome de Deus. Deus é minha testemunha, no verso 20. Testifico e não minto. A igreja reconheceu, Pedro reconheceu, todos aqueles que estavam antes de mim reconheceram o poder de Deus agindo em mim. E quando as igrejas da Judéia ouviram, inclusive dessa transformação tão poderosa e tão radical, daquele que era um perseguidor, você consegue entender isso?
Talvez você tenha algum parente aqui que foi martirizado e o homem que estava por trás desse martírio agora vem aqui à porta e diz: Eu me converti. A gente não consegue dimensionar isso. Mas a igreja recebeu isso e disse: Glória a Deus. Nós perdemos alguns aqui. Nós perdemos Estevão aqui. Mas glória a Deus que ele se converteu. E aqui eu quero passar por algumas aplicações, entendendo esse texto para nós hoje. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é um ponto muito claro e direto para nós. O nosso grande alvo aqui, nós ouvimos isso na escola bíblica dominical e o texto bíblico também está nos conduzindo aqui. Nosso grande alvo e o que capacita um testemunho poderoso em nós é o nosso desejo de servir a Cristo somente. E mais nada. Ah, mas o pastor, mas a igreja, mais o irmão. Eu quero servir a Cristo. Eu não estou aqui bajulando homens, eu não estou aqui buscando o interesse de homens. Eu quero servir a Cristo. E quando esse desejo vem no nosso coração e domina o nosso coração, nós conseguimos fazer aquilo que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está indo em direção àqueles que estão se afastando dele, virando as costas para ele. E ele está servindo esses irmãos mais uma vez e dizendo: olha, retrocedam. Não é o evangelho que vocês estão recebendo agora. Mas tudo isso ele diz: eu estou fazendo isso para agradar a Deus, pelo favor de Deus, porque se eu não fizesse, eu não seria mais servo de Cristo. Nós não buscamos impressionar os homens, nós não buscamos bajular os homens, nós não buscamos suavizar o evangelho. Paulo tinha plena consciência de quem ele estava servindo. Nós devemos ter plena consciência de quem nós estamos servindo. Nós não estamos aqui buscando holofotes. Nós não estamos aqui dependendo de elogios nem de críticas. Quem é servo de Cristo não está aqui atrás do sucesso, das glórias humanas. Nós não negociamos a nossa mensagem. Isso nos lembra algumas verdades que nós temos nesse nosso evangelho. É uma mensagem sobrenatural. Não é uma filosofia que eu inventei, que você inventou. Não é um aprimoramento do judaísmo, não é um aprimoramento das religiões humanas, não é algo natural, mas é uma mensagem sobrenatural que revela uma mente divina por trás desse evangelho. E quantas vezes nós não caímos em pecados porque nós estamos mais preocupados em agradar homens, em impressionar homens. Talvez esses próprios Gálatas estavam sendo censurados aqui pelo exemplo do apóstolo Paulo. Quantas vezes nós não deixamos de obedecer ao Senhor por causa disso? E aqui eu quero que você pense mais uma vez na essência da lei, porque nós usamos a aparência externa da lei, mas quando Jesus lê a lei, a conclusão é exatamente essa que nós recebemos do apóstolo Paulo. A minha obediência não poderia acrescentar nada. E quando Jesus olha para aqueles fariseus que estavam à sua volta, ele faz diversas repreensões, mas uma me chama bastante atenção. Ele olha para os fariseus e olha para os discípulos e diz: quando vocês forem orar, não sejam como os fariseus, que oram em praça pública, para serem vistos pelos homens. Vocês não. Vocês entrem no aposento de vocês. Porque eles já receberam aquilo que eles estavam buscando. Mas vocês busquem a recompensa do Pai Celestial de vocês em secreto. E o Pai Celestial de vocês vos recompensará. A gente olha para essa mensagem e pensa: Jesus só está falando de oração e oração em secreto. Eu vou para o meu quarto. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: a lei proíbe que imagens sejam criadas para a adoração. E o que os fariseus estavam fazendo com a própria imagem? Eles queriam ser vistos, eles queriam ser adorados, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ser saudados. E o que nós aprendemos aqui com o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho aponta para nós que nós temos esse problema.
Nós buscamos muitas vezes ser vistos, notados, reconhecidos, aprovados, louvados. Nós queremos as recompensas humanas. Isso nos leva para o nosso segundo ponto, que o apóstolo Paulo deixou muito claro aqui. O mérito humano é uma grande ilusão. E esse homem aqui é o maior religioso de todos os tempos. E ele chegou à conclusão: nada do que eu vivi dentro do judaísmo poderia me acrescentar algo para a minha salvação. Ele foi um religioso devoto. Intelectualmente, ele estava acima da média. Ele foi alguém comprometido com a tradição judaica dos fariseus, mas ainda assim espumava ódio contra a igreja do Senhor. E nós podemos aqui olhar para a lista que o próprio Paulo traz na Escritura falando de si mesmo. Em Timóteo 1, ele vai dizer que ele era insolente, blasfemo, perseguidor. Em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que ele era o menor dos apóstolos, nem digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Em Gálatas 1,13, como nós lemos, ele diz que ele devastava a igreja. Em Gálatas 8, nós vemos que ele assolou a igreja, ele exterminou pessoas, ele foi em direção a todos aqueles que invocavam o nome de Jesus. Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos de Cristo. Atos 9. Ele perseguiu a religião do caminho até a morte. Atos 22. Ele não respeitava nem mesmo a casa, o domicílio das pessoas. Ele entrava em casas, arrastava homens e mulheres e lançava na prisão por causa do testemunho de Cristo. Ele não poupava os locais sagrados dos cristãos. Ele entrava nas sinagogas e procurando os crentes, aqueles que professavam a fé em Cristo. Ele os forçava a blasfemar o nome de Jesus. Ele colocou muitos santos na prisão. Ele maltratou. Ele foi, inclusive, alguém que esteve aprovando a morte, como a morte de Estevão. Paulo perseguiu o povo de Deus, perseguiu os cristãos. Talvez você possa olhar para mim e dizer: olha, eu não tenho um passado com uma ficha tão pesada como essa. Mas será? Mais uma vez, o que a lei de Deus diz para nós? O que a lei de Deus diz sobre nós? Como eu já falei antes para os irmãos, vamos analisar a lei à luz de Cristo, à luz do Novo Testamento. Aquele que cobiça é um adúltero. Aquele que sente ódio do seu irmão será réu de juízo. Aquele que mente, ainda que seja uma mentirinha, ele não tem parte ou herança no reino de Deus. Nenhum mentiroso herdará o reino dos céus. Então, se você busca um testemunho poderoso e verdadeiro em Cristo, é impossível que você tenha esse testemunho se você não tiver uma convicção muito profunda dos seus pecados. Absolutamente impossível. Você pode olhar para o seu passado lá atrás, você pode olhar para essa semana e você vai chegar à conclusão: eu preciso desesperadamente do mesmo Salvador que eu já recebi lá atrás, mas eu preciso dessa mesma graça. E esse é o terceiro ponto para nós avançarmos. A nossa graça, a graça que foi dada para a igreja, a graça que foi dada ao povo de Deus, é a nossa única garantia, como era na vida do apóstolo. Nossa segurança não está em nós, mas no ato soberano de Deus de salvar pecadores. Algo fora de você aconteceu para que você estivesse aqui. Se dependesse de você, você não estaria aqui, mas antes do tempo, na eternidade, houve um amor soberano, houve uma eleição soberana. Isso tudo avançou no tempo e na história, quando Cristo foi crucificado e você não estava lá e eu não estava lá. Fora de nós foi operada uma redenção soberana e sobrenatural. E ela se apresentou a nós no tempo, quando nós ouvimos esse evangelho. E o Espírito Santo atuou em nossas vidas. Paulo enfatiza com absoluta clareza de que não foi ele que escolheu a Cristo, mas ele foi escolhido e alcançado por Deus, separado por Deus, preparado por Deus, comissionado por Deus. Não foram obras anteriores, não havia nenhuma. A eleição soberana e graciosa mudou a vida do apóstolo e colocou ele no ministério.
E a pergunta para nós aqui nessa manhã é uma pergunta sincera. Que esse ponto de mudança ele deve ter acontecido na sua vida para que você tenha se tornado um cristão. Você teve um encontro real com a graça de Deus? Talvez não foi numa estrada para Damasco, mas eu ouvia o reverendo Mauro Meister 2 semanas atrás, ele falando que foi criado na igreja, ele ouviu o evangelho, mas numa viagem, saindo do Rio Grande do Sul, indo para Goiânia, ele entrou uma pessoa e ele saiu outra pessoa quando chegou no seu destino. Ele foi transformado. Enquanto ele pensava, enquanto ele lembrava de muitas coisas, Deus transformou o coração dele. E aqui eu quero pensar com você, que conversão é essa? Que transformação é essa? Não foi um momento, não foi um convencimento. Uma vez um homem bêbado chegou para Spurgeon e disse: Pastor Spurgeon, eu sou um dos seus convertidos. Spurgeon falou: é verdade, deve ser um dos meus convertidos, por isso que você está assim. Se fosse convertido de Cristo, você não estaria dessa forma. Se um homem pode fazer algo, outro homem pode desfazer. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma obra sobrenatural. Não é histeria, não é um surto emocional, não é um hábito religioso que foi sendo acrescentado na sua vida. Você entendeu que essa obra que nós estamos falando aqui é uma obra sobrenatural. Ela começou e ela só permanece porque Jesus foi revelado a você no seu coração. Você abraçou a Cristo. E por último, para nós concluirmos aqui, eu quero lembrar que o apóstolo Paulo tinha clareza. Não era para o engrandecimento dele, mas ele e nós somos um troféu da graça de Deus. Nós devemos lembrar que Deus está mostrando para o mundo que ele salva pecadores. E como ele mostra isso? Por meio de uma poderosa transformação. Os homens, ao olharem para nós, eles vão ser desafiados não a nos elogiar, mas a reconhecer que algo sobrenatural aconteceu. E Paulo faz questão de deixar claro para nós: esse evangelho não era de origem humana, não foi ensinado por meio de homem algum, não veio por meio de algum homem, nem por consultar outros homens. E mais uma vez, ele não estava desprezando os outros apóstolos, mas ele estava respondendo o ataque daqueles que diziam que o apostolado dele era inferior ou secundário. Mas o ponto é que Paulo experimentou uma transformação profunda. E quais são os 3 sinais que nós vemos aqui no final desse texto? Para nos desafiar, inclusive, para que você aplique isso na sua vida. Paulo passa 3 anos no deserto, como nós já falamos, sendo preparado por Cristo. Mas aí ele retorna para Damasco, o local onde ele foi alcançado. E alguns vão dizer, sabe por quê? Porque ele queria testemunhar. Eu entrei aqui como um perseguidor. 3 anos depois eu estou voltando aqui para dizer, eu sou um de vocês. Eu faço parte dessa igreja. Ele menciona também que depois ele foi para Jerusalém em busca de Pedro, não para ter uma autorização para pregar, mas para mostrar que havia um consenso entre eles, para conhecer pessoalmente aquele que também foi alcançado antes dele. E Pedro comungou. Pedro esteve junto com ele e reconheceu a obra de Cristo, reconheceu a transformação genuína na vida dele. Ele passa esses 15 dias em contato com Pedro e com Tiago, irmão de Jesus. E por fim ele retorna até mesmo para sua cidade natal. Ele volta para a cidade de onde ele veio. Provavelmente, quando ele menciona Síria e Cilícia, ele está pensando nisso. E o grande ponto é: aquele que antes perseguia, agora retorna e diz: eu quero que vocês vejam o que aconteceu comigo. Eu quero que vocês reconheçam que Deus me transformou. Eu não sou mais aquele velho homem. Eu não sou mais aquele perseguidor. Eu não sou mais aquele que rejeita a igreja. E como John Stott vai colocar, aquele fanatismo que havia antes da sua conversão foi mudado, foi virado de ponta cabeça. Aquele isolamento inicial de 3 anos no deserto da Arábia
contribuiu, segundo o apóstolo Paulo, para provar que essa mensagem que ele recebeu era sobrenatural, era divina. E tudo isso aponta para nós que nós estamos diante de um testemunho absolutamente poderoso e verdadeiro. E por isso ele diz: diante de Deus, eu testifico e não minto. Mas eu quero pensar a respeito disso para nós concluirmos aqui nessa manhã, considerando. Paulo abandona a glória do judaísmo, ele é rejeitado até mesmo dentro da própria igreja, todos têm medo dele, que era um perseguidor e um assassino. Mas no fim da história nós vemos que Deus é glorificado por meio da vida dele. Qual é a sua glória hoje? Paulo abandonou o seu nome, Paulo abandonou a sua reputação, e naquele momento, ele só está reafirmando algo que já era conhecido. Deus agora está sendo engrandecido por meio da minha vida. Uma pergunta bem sincera e direta para todos nós aqui, irmãos. Como tem sido a sua vida cristã? Como tem sido o nosso testemunho? Nós ouvimos hoje também na escola bíblica dominical: o nome de Deus é envergonhado, blasfemado, muitas vezes por causa da igreja. A sua vida cristã tem feito as pessoas glorificarem a Deus, ou elas gemem, se angustiam. Você pode invocar o nome de Deus como sua testemunha para dizer: olha, eu tenho vivido para a glória de Deus somente. E se você, como eu, chega ao final dessa mensagem profundamente desafiado, constrangido, como nós falamos hoje pela manhã, você precisa desse mesmo evangelho. Você precisa se voltar para esse mesmo evangelho. Porque amanhã e ao longo da semana, muito rapidamente, nós vamos nos esquecer desse evangelho. Nós vamos buscar a glória de outro, a nossa própria glória. Nós vamos buscar os nossos próprios interesses e as nossas autoafirmações. Nós vamos buscar tantas coisas e não a glória de Cristo. Mas para nós encerrarmos aqui, eu quero que você lembre, quando nós entendemos do que se trata a glória de Deus, nós estamos falando da maior felicidade que nós podemos obter nessa terra, a maior alegria que nós podemos obter nessa terra. E John Piper vai dizer que a glória de Deus e a nossa felicidade não são duas coisas separadas. Você foi criado para a glória de Deus. E você só vai experimentar mais alegria na presença de Deus e mais da glória de Deus por meio desse evangelho. E você só vai testemunhar mais da glória de Deus, e a glória de Deus vai ser vista na sua vida, e outros vão glorificar a Deus por meio desse evangelho. E que evangelho é esse? É o evangelho que coloca Cristo no centro. Um evangelho sobrenatural. Um evangelho que nos alcançou no tempo e no espaço, mas ele vem da eternidade em nossa direção. Um amor que não tem fim porque não tem começo. O amor da Trindade, Pai, Filho e Espírito envolvidos em nossa salvação. Mas esse evangelho é poderoso para transformar as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor.